Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Complemente mais uma vez. Hoje sobre um tema bem diferente, hein? A gente já falou já com monge, já falamos com padre, né? Sim. Falar um pouquinho dessa relação da fé, um pouquinho dessa relação da mente na visão do budismo, né? Na fé católica, com o padre Alain. E hoje vamos agora um pouquinho mais para o corpo, né? Com os dois amigos aqui, Marcelo e Gabi. Doutor Marcelo, doutora Gabi, né? Tem que falar direito, né? Doutor Marcelo Tepedino, que é otorrino e cirurgião, doutora Gabriela Tepedino, que é cardiologista e nutróloga. E hoje a gente vai trazer um pouquinho mais esse papo mais pro corpo, né? Claro que sempre olhando para a mente, porque essa é a nossa proposta aqui. E eu vou começar com uma pergunta que eu acho que é, assim, muito falada, né? E talvez pouco explicada. As pessoas falam muito sobre somatização, né? Ah, tá somatizando, isso aí é uma doença psicossomática, e no fundo a maioria das pessoas não sabe o que é, né? Então eu queria que vocês trouxessem aqui de uma forma simples, né, para pessoas leigas, né? O que seria uma psicossomatização? Então. Para o ímpar. Então, a gente tem como um transtorno de somatização mesmo, né? Tem até CID para essa doença. Então, a somatização é quando você tem algum distúrbio emocional e isso se transporta de alguma forma para a sua parte física, tá? Uhum. Então, você passa a apresentar alguns sintomas em decorrência dessa desordem emocional. Acho que é basicamente isso. Se for fazer uma analogia assim, imagina um sistema que controla, né, toda essa sala aqui, você joga uma gota de água, vai dar defeito em algum lugar. Pode ser uma dor no joelho, pode ser uma palpitação, alguma coisa. Então é como se o estresse, seja por depressão ou qualquer coisa, estivesse dando um transtorno no sistema nervoso central que a pessoa pode manifestar, né, de alguma forma, alguma sensação ou até mesmo algum distúrbio gastrointestinal, alguma coisa assim, por conta dessa parte da mente mesmo. Aquela história de assim, tô com uma dor de barriga de nervoso, é verdade, então. Sim, é super, né? Porque quando você se prepara, né, o Sapiens, como espécie, a gente tem diversos mecanismos, né? Isso que você falou tô com dor de barriga por causa de nervoso, nas vésperas de uma corrida, de uma competição, isso super acontece, porque seu organismo está ali se preparando para uma fuga, para um combate. Então, diversas cascatas acontecem dentro da gente. Aciona o cérebro reptiliano. Exatamente. Né? A gente vai acionando ali vários mecanismos para estar pronto para aquele desafio. Então, isso vai repercutindo de diversas formas no organismo, né? Uma palpitação, uma dor de barriga, enfim, às vezes uma dor de cabeça. Até pegar tinha uma pergunta sobre o 3 Fs, né? Fear, Fight, Freeze, né? Que é o mecanismo de fuga, né? De medo, né? Eu até ia fazer, mas agora não ia fazer, mas acho que eu vou trazer agora. Então, vamos lá. O que você falou é interessante, né? O Homo sapiens, quando a gente evoluiu de Homo erectus para Homo sapiens, a gente acabou não tendo tanta necessidade mais de ficar habilitando esse mecanismo toda hora, né? Assim, eu vou ficar nervoso por causa de uma corrida, né? A gente ficava nervoso porque a gente corria de um bicho, né? A gente tinha que sobreviver. E a gente fica jogando uma carga hormonal. Vocês não corrigem, vocês falam alguma besteira, tá? Eu não sou médico, sou psicoterapeuta. Uma carga hormonal que acaba gerando essa psicossomatização, tô certo? É isso, né? Desnecessariamente, né? Sim, é o achismo, né? Mas, assim, na minha opinião, eu acho que tem um lado bom disso. A gente tem que aprender evolutivamente a controlar esse tipo de ação dentro do nosso organismo. Interessante. Né? Pela evolução mesmo da espécie. Mas o que eu observo nos meus pacientes é que a gente vem perdendo um pouco desse feeling o que eu tenho que realmente sentir medo, Perfeito. o que eu tenho realmente que ficar ansioso, o que vale a pena, assim, entre aspas. O que é um risco, né? O que é perigo de fato, exatamente, né? eu consegui desencadear essa cascata para ficar alerta, porque a gente perdeu um pouco nessa evolução esse mecanismo de estar alerta, né? Para tudo, assim, para o dia a dia, para as doenças, né, que vão aparecendo, né, amor?
Sim. Não, Aqui é só, gente, complemente, mas pode discordar também, tá? As pessoas elas correndo atrás da vida hoje em dia é como se elas estivessem correndo do tigre, do leão, predador, né? full time o tempo todo. E aí vivem no sempre modo automático de ansiosas, sobrevivência. seja com a esposa ou com o marido, com o chefe no trabalho. É. Então, o tempo todo é só cheio de obrigação. É. E aí na clínica, né? Só para dar acho que eu já falou, né? Aquela cardiologista. Sim, falei no início. Eu tô rindo. E aí, assim, nessa questão da clínica, né? Acontece, até você relatou outro dia desse, né? Pessoa que chega lá com um zumbido no ouvido. Né? Tô com um zumbido no ouvido aqui, doutor. Você vai lá, faz os exames, né? Faz toda a avaliação. Sim. Assim, cara, sua vida tá normal, não tem nada acontecendo aqui, né? E aí a mesma coisa, né, Gabi, né? Falou, pô, a pessoa chega lá com arritmia, vou infartar. Não, seu coração está um pouquinho mais acelerado, mas ele tá super bem. Isso tem acontecido mais? É uma viagem nossa, assim, de que isso tem acontecido mais... E a pergunta é, por que vocês acham que isso está acontecendo mais? Talvez por causa da última pergunta que eu fiz, né? Tem uma relação. Então, se sabe que por conta da pandemia, a queixa de zumbido aumentou assustadoramente. E não é por conta do coronavírus, e sim para as pessoas ficarem em casa, depressão, sei lá, enfim. Mas o zumbido, ele é muito associado a problemas, né? As pessoas com depressão, com estresse. Outro dia teve uma aula que o pessoal foi discutindo, aí um otorrino que faz muita essa área de zumbido, ele falou que tem lá na Inglaterra tem, se não me engano, em Londres, tem uma sala que era totalmente vedada. Não tem som nenhum. E todo mundo que vai lá dentro escuta algum grau de zumbido, e a gente escuta coisas que a gente não está acostumado a escutar, como o nosso batimento cardíaco, a articulação temporomandibular, a musculatura mexendo. Caramba. E as pessoas não conseguem nem ficar lá muito tempo. Então, assim, o zumbido, todo mundo escuta algum grau de zumbido, mas só que o nosso cérebro, ele meio que modula esses sons que a gente produz dentro do nosso corpo, e eles passam a ser desapercebidos. Então a gente passa a não perceber esses barulhos, porque o nosso cérebro, ele meio que ignora. Ele tem um filtro que ele fala, isso aqui você não vai escutar, isso aqui você vai escutar. É tipo, outro dia eu estava vendo o celular tem um alto-falantezinho, alto-falante não, ele tem um microfone que ele é anti-ruído. Então, quando você escuta a voz do cara que está lá do outro lado, ele está captando o som externo para abafar, para você não escutar aquele som, então o cérebro faz um pouco disso. Isso aqui você não precisa ouvir. Se tiver alguém aqui atrás conversando, se eu não prestar atenção, eu nem sei que você está conversando, não. Mas uma pessoa talvez estressada, uma pessoa que tem uma depressão, alguma coisa, aquela gotinha d'água, qualquer barulho que acontece, estressa, e a pessoa, aquilo vira uma bola de neve gigantesca. Então, assim, talvez o problema não seja o zumbido, e sim como aquela pessoa encara aquele ruído que ela está passando a perceber. É interessante ele falar sobre isso, né? Que na meditação a gente traz muito esse exercício, né? Quando você silencia e quando você se repara, você começa a sentir e ouvir o seu coração, o músculo tremendo aqui. Isso faz parte de um exercício, mas aí de uma forma saudável, porque aí você repara, tá com a atenção plena naquilo ali, e aí depois você sai da meditação e você volta ao seu equilíbrio, né? Aí tem um ponto que eu vou até chamar a atenção aqui da Gabi. Como vocês sabem, eu tive fibrilação atrial no coração e foi, entre aspas, diagnosticado por causa de estresse, né? Para quem não sabe, eu tive 35, 36 anos, não foi? E eu estava passando um momento de muito estresse e acabei tendo essa fibrilação, fui para uma CTI. Depois, essa coisa do pós-trauma, né? Depois eu comecei a reparar muito mais o meu batimento cardíaco depois do que eu passei, né? Tomei um remedinho, né? Tudo bem. Comecei a reparar muito mais o meu batimento, uma coisa que eu nem percebia. E aí você começa a focar, né? Monitorando, eu ficava monitorando o meu batimento cardíaco. Assim, então começou a entrar num loop de monitoração, né? Isso é um pouquinho de um mecanismo de proteção, talvez. De proteção, medo de morrer, né? Porque é uma sensação ruim, né? Qualquer arritmia cardíaca, o coração é um órgão nobre, né? Então, todo mundo, ela teve um ataque cardíaco, né? Aquele negócio. Mas falando em fibrilação atrial, que, né, a fibrilação, você tem que ter um substrato ali para ela poder ocorrer. É um impulso elétrico, né? Falando é um impulso elétrico. Errado, né? Vamos dizer assim, né? E ele é feito com micro-reentradas lá perto das veias pulmonares, né? No átrio, né? Então,
o que acontece? A gente tem gatilhos. As doenças, a doença fibrilação que você teve, ela tem alguns gatilhos que podem levar ela a se manifestar, né? Um delas acontece quando tem um estresse, né? A gente vê muitos pacientes jovens, Sim. né, que apresentam ali. Isso, assim, não é muito bem explicado, porque o estresse ele é muito subjetivo, né? De repente, alguma coisa que te estressa Totalmente. pode não me estressar. Foi com- Não, e mais do que Marcelo. isso, né? No caso dele, foi um pouco de overtraining, né? Você vê, ele estressou Exatamente, o corpo, você né? tem que ter esse mecanismo, mas ele não funciona, é um pouquinho diferente. Ele não funciona como determinante da doença. Ele funciona como um gatilho, como se fosse um step para, entendeu? É como se você já tivesse em você aquela predisposição. É o próprio zumbido. E, Eu já tenho exatamente, e zumbido, veio... mas qual o peso que eu dei a ele? Exatamente. A magnitude, né? Porque é isso que a gente não consegue quantificar com exame nenhum, né? Não tem como. Não tem. Deixa eu quantificar o seu zumbido. Não existe. Você está me É falando que subjetivo, você né? tem e É eu tenho que subjetivo. acreditar que você tem. A fibrilação não. Você vai lá e tá fibrilando, Tá fibrilando. aqui. Teve um... É que nem dor. Como é que você vai falar, não, ele tá com uma dor grau 10? A gente usa muito em dor umas carinhas. Uma carinha, sei lá, de verde, Escalas. uma escala de verde a roxo, sei lá, Que também é vermelho. subjetivo, né? Que é Sim, subjetivo, mas ajuda paciente a Ajuda a gente direcionar. a interpretar o que o paciente está falando, É. né? Ele vai apontar uma carinha vermelha. Tá, então, uma dor... Mas para quem está assistindo a Não. gente, né? É bem, vou usar um termo bem louco, né? Você imaginar que um impulso elétrico baseado no estresse que você está passando gera uma mudança no seu ritmo do coração, né? Eu passei por Mas isso. a gente é só impulso. É tudo impulso elétrico, hormonal, É. né? Então, assim, tá tudo... Se você sofre um estresse, você joga uma carga de adrenalina no corpo inteiro, vai tudo... Né? A gente sente isso, né? A gente fica dormente, É. a gente Com a mão fica suando. com a mão suando, frio, impacto muito né? grande. É um impacto assim. Agora, um outro ponto, né, disso tudo que a gente está falando também, eu acho que existe também a consulta de vocês, né? Vocês são médicos, né? Diferente da gente, que a pessoa tá ali para trocar com a gente. Ela foi especificamente para conversar com a gente, né? Sobre uma questão, enfim, trazer algum trauma. No caso de vocês, né? A pessoa tá indo ali olhar o corpo, né? Em teoria. Só que muitas das vezes a pessoa está precisando muito mais, né, de uma troca emocional do que de fato ali de uma consulta médica física, né? Sim, com certeza. A gente estava falando antes, né? Eu tenho diversos pacientes que eu até peço para colocar assim nos últimos horários para a gente poder ficar trocando mais ideia. Às vezes, assim, as pessoas vão lá só para conversar, Imagina. né? Ah, doutora, eu queria verificar minha pressão. Eu vou no Marcelo Vamos para lá. ver meu nariz mesmo. Mas é legal, tem que dar. Sim. E assim, a gente tá numa época tão corrida, tá tão difícil ganhar a vida, assim, né? Que às vezes a gente, numa consulta... O primeiro feedback que eu tenho é assim, doutora, nossa, você me escutou, sabe? Sim. Porque às vezes é tão Isso faz muita rápido que diferença. não dá tempo, ou então o médico foca só no sintoma, enfim. Que é a pergunta da Malu. Eu ia puxar isso Não foi agora, combinado. né? Mas a gente vê um movimento muito grande, claro que cada vez menos, né? A Gabi, eu sei que é médica integrativa, né? O Marcelo, de alguma forma, também, né? Mas, no seu caso, a nutrição, né? E cardiologia e nutrição não tem como andar separados, né? Na minha humilde opinião de leiga, mas vocês devem ter muito mais profundidade para falar sobre isso. Mas a medicina, apesar de estar vindo se integrando cada vez mais, a gente vê ainda muito o tratamento dos sintomas, né? Onde, na verdade, se a gente olhar a causa, ou é difícil de tratar, ou talvez vocês não consigam, de uma forma integral, olhar para isso, mas a gente vê muito tratamento de causa. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, do porquê tratar mais os sintomas e não tratar a causa. Assim, só voltar um pouquinho, né? Porque ela emendou nessa pergunta, eu vou voltar um pouquinho. A gente tem muita dificuldade em colocar a culpa dos sintomas em algo, entre aspas, uma etiologia que não existe, né? Não existe, que eu digo, não tem um diagnóstico palpável. Você chega, o paciente fala assim, tô com uma dor aqui.
no ouvido. Aí você fala, tem uma... Não vejo, seu ouvido está normal, não vejo motivo nenhum. A pessoa já começa a achar que você não está sabendo dar o diagnóstico dela, né? Você fala, não, pode ser um distúrbio de ATM, mas aí o distúrbio de ATM pode ser porque a pessoa tem um pouco de bruxismo, talvez a pessoa tenha bruxismo porque ela tem um estresse muito alto, então aquilo ajuda a travar. Então, até chegar no problema para falar assim, você precisa procurar um psiquiatra, você precisa procurar um psicólogo, alguém que te ajude a resolver isso. A pessoa, ela meio que se ofende e vai embora. É um preconceito muito um grande. preconceito, também. é difícil. Tanto dos médicos como dos pacientes. Eu não aceito, né? Eu pego paciente, assim, 2 pacientes com o mesmo problema, eu tento até mostrar isso para eles, o mesmo problema dos 2 pacientes, que eu mostro que, assim, vocês dão pesos diferentes pro mesmo problema que vocês têm. Esse aqui tem uma perfuração timpânica que a vida dele corre normal. Você não pode cair na piscina, não pode ir pra praia. Tá bom, mas eu não quero operar, a vida que segue vai ser assim que vai ser minha vida. E o outro que chega lá no consultório, não, porque meu ouvido fica tampado, porque eu não consigo ir pra academia, porque eu não consigo não sei o quê, minha vida tá um inferno, não sei o quê. Você fala assim, cara, você... eu não falo isso para ele, mas penso, você só tem uma perfuração timpânica. Todos os meus outros pacientes vivem com ela e não tem esse incômodo tão grande por conta da perfuração timpânica. Aí quando você entra e fala, então, eu acho que você está dando um peso muito grande para esse problema que você tem, eu acho que tem que procurar alguma ajuda, porque talvez, aí a pessoa já se ofende às vezes difícil, não, mas eu não tenho problema nenhum, minha vida é normal, tá bom. Então, assim, é difícil porque o paciente não aceita. Sim. Embora a gente viva um momento que dizer o que sente faz parte do anúncio da vida, né? Você tem que dizer o que você sente, as pessoas mostram, né, nas redes sociais. As pessoas falam, mas elas não agem dessa forma, né? Elas só falam do problema que elas têm quando isso é instagramável. Aí elas vão lá e divulgam o problema, mas quando não é, elas guardam para si e vida que segue. Mas voltando à pergunta, causa sintoma. tratar o sintoma e não tratar a causa. Eu acho que assim, as nossas especialidades elas são um pouco diferentes. Apesar de eu ter muito paciente com problema de ouvido crônico, essas coisas assim, a gente tem muito paciente com problema agudo. Por exemplo, peguei um resfriado. Resfriado, a gente só trata o sintoma. Sim. Porque é uma doença autolimitada, ela vai melhorar espontaneamente. Então, você está com dor de garganta, eu vou tratar a dor. Você está com febre, eu vou tratar a febre. Mas, assim, na minha experiência, né, na experiência que eu tenho vendo a Gabriela, os outros médicos, eu acho muito... Eu não consigo enxergar essa coisa de tratar... Eu enxergo isso numa emergência, mas num médico que você marca uma consulta, ele tratar... seu sintoma e falar, dane-se, não, você tá com não sei o que, desculpa, você tá com um tal sintoma, mas não vou tratar a causa, vou tratar só o seu sintoma. Eu acho muito difícil. Eu vejo isso na emergência. Chega dor de cabeça, o cara te dá um remédio para dor, um médico dá um remédio para dor e fala, eu quero que você vá no neurologista para você investigar essa dor de cabeça. Sim. Mas eu não vejo muito não caçar a causa para tentar acabar com o problema. Isso cai de novo naquele... Assim, a gente tem que sempre, primeiro, procurar bons profissionais, né? Em todas as áreas, assim. Porque isso vai ser determinante. Tanto vai ser determinante para a conduta, né? Existem doenças que são curáveis, existem doenças que... são tratamento paliativo, você vai tratar ali os sintomas, vai melhorar a sobrevida do paciente. Existem doenças que não são curáveis e que você tem uma sobrevida muito curta e que... Tudo isso é estatística. A medicina, ela trabalha com números, né? E até o que o Marcelo falou, né? A pessoa chega lá na emergência, dor de cabeça. Vai fazer uma ressonância já, né? Tomografia, não sei. Não sei que acha que vai com a com idade. AVC. Não, vamos procurar, mas... Sim. Se investiga, mas primeiro tem que tratar os sintomas, né? Assim não tem jeito, né? Não tem muito jeito. Mas é claro, no consultório, saindo da emergência para o consultório, você tem ali mais tempo. E hoje em dia você tem uma gama enorme de exames que podem te ajudar. Mas o principal é a anamnese e o exame físico. Perfeito. Você tem que tocar no paciente, você tem que esgotar as suas troca perguntas. também, né? É a troca. A gente tá falando aqui já, sei lá, 20 minutos,
Tudo que vocês estão falando é relato, né? A gente chama na psicanálise de associação livre, né? Você deixar a pessoa falar, né? Porque o Marcelo falou, a mesma situação, né? Fisiológica dos dois, só que um relatou de uma forma, outro relatou de outra, né? A dor também que é subjetiva, né? E a maioria, assim, em tudo na vida, né? Não é só na medicina. A gente pode extrapolar isso aí para qualquer resolução de problema. A conversa, né? Você dialogar, você trocar, você ouvir aquela outra pessoa, ela vai resolver aí o seu caminho, ela vai te mostrar o caminho. Eu posso falar aí 80%, 90% dos casos, Legal, entendeu? legal. Uma boa anamnese, um bom exame físico, ele vai te orientar a pedir o exame certo, a passar o remédio certo, enfim, a procurar uma ajuda correta, entendeu? Então, eu acho que realmente, assim, falta muito essa troca, assim. A gente tem que perder um pouquinho de tempo nessa Para conversa. entender mais profundamente como é que é o estilo de vida da pessoa, né? Até a família. Com Até certeza. para né? criar abertura, eventualmente, de falar sobre algum problema Mais né, profundo, né? mais profundo. É. E aí, uma pergunta complementar, né? Que a gente falou um pouquinho sobre o que é a psicossomatização, né? E a gente vê muito falando sobre posso falar besteira aqui, né? Não sou médico. Essa questão da psicossomatização acontecendo com uma certa repetição, com uma certa frequência, e isso virar uma doença de fato. Aí você falou de curável e incurável, né? Talvez um câncer, não sei, né? Eu sei que talvez a gente não tenha a resposta 100% acurada para dizer, não, se você tiver 40 dores, né? Com dinheiro também, né? Sim. 40 dores de cabeça, em um mês você vai ter câncer, né? E como é que está hoje? Você foi para um congresso de cardiologia, também acho que viu alguma coisa nesse sentido, né? O Marcel também vai para vários congressos. Como é que nos congressos, e hoje está sendo visto isso, tem alguma estatística, alguma coisa que diga quantidade de psicossomatização transforma aquilo ali numa doença de fato incurável? Então, a gente Polêmica, tem que... né? Não, é uma pergunta que a gente ficaria aqui, sei lá, o dia inteiro falando, E que né? não fecharia uma resposta. Não fecharia. Então, assim, como é que funciona isso na medicina? Primeiro, o transtorno de somatização, ele já é uma doença, Sim. né? Você falou, já tem CID, né? Já tem CID. CID, Ele galera, já só para quem não sabe, é a categorização... O Código Internacional de Doença. Código Internacional de Doença. Então, assim, ele já é uma doença estabelecida, né? Essa doença pode levar a outras... Eu vou te falar, depende, tá? Ela pode sim, ela pode sim agravar. Agora, sim, ser determinante para uma fibrilação atrial, ser determinante para um câncer, eu já não compactuo com essa ideia, digamos assim, Tá bom. entendeu? Agora, olha só, por exemplo, uma pessoa que tem câncer, tá? A gente sabe, hoje em dia tem um câncer, vou passar ali por um processo de químio, de rádio. A gente sabe que 20% desses pacientes, eles podem ir a óbito, mas não por conta do câncer, por conta de desnutrição. E essa desnutrição é porque, de repente, ele tem um câncer do sistema digestório, ou então, né, um câncer de cabeça e pescoço que leva, tudo bem, é um problema mecânico, mas a gente tem outras formas de nutrir o paciente. Agora, a maioria desses relatos é uma desnutrição por conta de depressão, inapetência. Então, isso, Caramba. de alguma forma... a medicina e, enfim, os psicoterapeutas, a gente tem que dar um suporte maior para esse tipo de paciente, né? Porque de 20 pode passar para 10, daqui a pouco pode passar para 5. Então, assim, existem doenças, também a obesidade, né? Você tem um problema psicossomático e você transforma isso numa outra doença, uma outra Nem tinha me ligado obesidade. em obesidade, mas realmente faz E a todo sentido. obesidade pode te levar a hipertensão arterial, doença cardiovascular, de lipidemia, enfim. Dessa forma, sim. Agora, em doenças, sei lá, um aneurisma, alguma coisa, eu acho que não. Se for pensar assim, 20% dos pacientes morrem de desnutrição. Se a grande maioria tiver relacionada ao fato de ter um câncer, entrar num quadro depressivo, alguma coisa, essa pessoa entra em inapetência, para de comer. E vamos dizer que desses 20%, se essas pessoas tivessem mais tempo de tratar,
porque teriam sobrevivido à desnutrição, elas fossem curadas. Então, assim, tratamento pode ajudar a curar um câncer. Verdade. Porque ela vai ganhar tempo Sim. de tratamento e talvez ela seja curada do câncer porque ela simplesmente tratou a cabeça e não morreu de desnutrição. Ou não curada só, que você tenha mais sobrevida, Sim. né? Porque, enfim, o que eu acredito é que você tem uma chance. Se você tá aqui, você tem uma chance. Se eu tiver mais um dia, se hoje for meu dia de morrer, eu vou pedir mais um dia. Então, assim, qualquer dia vale a pena, entendeu? Então, assim, quando você fala dessas doenças muito debilitantes, qualquer dia ali, o paciente sempre quer. E a família também, enfim. Então, acho que sempre vale a pena. Então, na opinião de vocês, é muito importante, principalmente nesses casos, estar com acompanhamento, né? Com a cabeça, Sim, psicológico, sim. emocional, Com né? certeza. Isso faz muita diferença, Com né? certeza. E voltando à pergunta, é muito difícil você mensurar assim, quantas pessoas estão realmente com um quadro de um estresse crônico, vamos supor. E quais delas desenvolveram câncer por conta disso. Como é que traça essa relação, né? Né? Então, assim, é você pegar quem está com estresse, pegar quem não está com estresse e ver se existe estatisticamente uma diferença entre uma população e a outra. Sim. Então, assim, mas quem disse que esses que você está julgando que não estão estressados não estão e o outro estão? É bem É muito difícil. subjetivo, né? É muito subjetivo, não é uma coisa palpável. Tipo, a Gabriela vai fazer um trabalho do coração, então você tem que estar com fração de ejeção até não sei quanto, não sei o que lá, coisas que são mensuráveis. Então é difícil saber quem é que está. Não é que nem assim, vou fazer vou fazer um estudo de câncer de pulmão, quem fuma, quem não fuma. Então quem fuma é objetivo, quem não fuma é objetivo também. Então é difícil mensurar e querer relacionar isso a essas doenças do próprio organismo. E trazendo um pouquinho aqui para esse bate-papo aqui nosso, que na verdade não tem uma resposta a nada, né? Não é para nada exatamente, né? Bem-vindo à vida, né? A vida é assim. E a gente vem trazendo aqui, né, líderes espirituais, né, um monge, né, um padre, e vamos trazer muito mais. E a gente trabalha muito aqui com espiritualidade, né? E eles relatam, né, tanto o padre falou aqui sobre milagre, o monge fala sobre essa questão, né, da meditação e da mente, a transformação do corpo através da mente e essas curas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que hoje a medicina está olhando para a espiritualidade em relação à cura, né? Ou cura ou melhora dos pacientes. Eu não diria espiritualidade, eu acho que fé em você resolver o seu problema e positividade é o que a espiritualidade traz. Perfeito. Tá dentro. Sim, então é mais ou menos isso. Se você confia no tratamento ou tem certeza que você vai sair dessa, isso já ajuda, assim, enormemente a você passar por esse período de tratamento da melhor forma possível. Então, quem resiste, quem tem fôlego para completar a maratona, pode acabar saindo bem dessa maratona, então acho que é mais ou menos isso. Se eu não tenho fôlego, eu vou morrer nos 10 quilômetros. Mas aí você acha que esse fôlego vem dessa fé, que vem dessa espiritualidade, que não necessariamente é uma religião, né? Mas eu acho que acreditar se em você, independente da religião, Sim. ou até se você não tem religião, mas você está confiante na melhora e você está positivo naquilo tudo, então assim, é fé na melhora, não fé religiosa necessariamente, e positividade, você tem muito mais chance de completar a maratona otimismo, e né? otimismo, exatamente. Então, assim, eu acho que a religiosidade a espiritualidade está dentro dessa positividade e você ter confiança de que vai dar tudo certo. E a medicina está olhando para isso de uma forma, né? Sim, tá. Agora, no último congresso mundial de cardiologia, tiveram algumas salas, assim, com esse Sobre esse tema, né? Mas fica muito nisso, assim, nesse otimismo, né? Então, vamos lá, eu de novo voltando lá alguns milhões de anos atrás. O Sapiens, ele é uma espécie que ele tem como programação criar histórias. Coisas que não existem. Criar histórias. Narrativas, né? Narrativas. Que às vezes vem de fora, né? Que a gente absorve, né? Exatamente. A gente não conhece nenhum outro bicho
que conte. Um leão não vai contar assim, olha, atrás daquela montanha tem Exatamente. um arco-íris, enfim, né? Não vai falar isso. Mas o Sapiens fala, né? O Sapiens, ele conta histórias que Fofoqueiro. a gente não tem. É meio fofoqueiro, né, o Sapiens. Então, mas se de alguma forma essa história ou então essa narrativa que te faz crer em alguma coisa te ajuda, É um suporte, né? tudo é válido. É. Como a música, tem muito CTI, tem muita UTI que É verdade. coloca Musicoterapia, música né? pro paciente. Porque você imagina você ficar confinado, sem a sua família, Sim. Poxa. com gente estranha. Eu passei né? por isso. Então, assim, uma, É uma muito música. difícil. Você não vê o sol, né? Você Não vê o sol, não sabe que horas, não sabe que horas, não sabe quantos dias passaram. Muda o plantão, as pessoas vão mudando, É. você fica meio sem referência. Eu acho que dentro desse contexto, assim, o objetivo final é um pouco de bem-estar, né? A pessoa se sentir bem, seja no tratamento, seja na Aderência sua ao vida. tratamento melhora, porque ela está acreditando. Então, ela vai dar a mão pro profissional que está acompanhando ela e vai falar, ok, vamos junto, né? Então, a aderência ao tratamento melhora e tudo vai fluindo de uma boa forma. Independente do desfecho que ela tenha, eu acho que ela vai passar por isso de uma melhor forma. Legal. Aí, só para pegando esse gancho de positividade, né? Porque a espiritualidade é isso, Aham. né? Sim, sim, Não sim. tem espiritualidade que seja negativa, né? Aham. A narrativa, independente de qual seja, é uma narrativa pro bem, né? Pro bem. E aí, a gente viu aquele documentário que eu acho que tá no Prime agora, né? O Rio, que a gente vai deixar o link. Podemos deixar o link aqui. H-E-A-L, para quem é de São Paulo, H-E-A-L. É importante, isso aqui é inclusivista. Aham. Tá na Amazon Prime, a gente vai deixar o link aqui. E fala muito sobre essa questão da energia psíquica vibrar. Agora ela gostou, vibrar, hein? Agora você gostou. Vibrar numa forma positiva, né? E as pessoas terem relatos de que, de forma subatômica, molecular, vai rearranjando. Até o monge comentou aqui a gente está aqui conversando, no início dessa entrevista, se eu fizer um exame, eu vou ter lá uma composição molecular de células específica, no final vai ser outro. Se eu fizer um exame de sangue, é a mesma coisa. Eu estou sempre mudando, né? Com certeza. A gente está em constante mudança. Sim. E no Rio, nesse documentário, fala isso, né? Dessa poder que as pessoas têm dessa positividade e alterando de forma celular o corpo, né? Isso já está... só um documentário? Isso está mais evidenciado nos congressos? Como é que está isso? Tem mais evidências? Assim, eu acho que ajuda. Existem as doenças que são realmente, que elas vêm da cabeça, vêm da mente, né? Então, eu acho que isso não é, falando de mudar célula, de epigenética, de física quântica, essas coisas. Isso. A gente é capaz a gente precisa resetar nosso cérebro, vamos dizer assim, ou seja, com a ajuda de psicólogo, psiquiatra, o que seja, para a gente tratar as doenças da cabeça, ansiedade, depressão, essas coisas. Mas, assim, você conseguir, através do pensamento, mudar a nossa composição celular, isso tudo, não há nada que prove que isso é verdade, né? Dentro do que eu sei. A medicina, porque geralmente a gente sempre, a ciência em si, né, ela é sempre colocada como uma coisa, tipo assim, seja, sei lá, eu sou espírita, eles não estudam isso porque eles não querem, ou não sei o quê. Então, assim, a gente tenta procurar tudo. Se falar que a pessoa que está na faculdade lá, fazendo trabalho científico, querendo ganhar o prêmio Nobel, eles querem tentar comprovar qualquer coisa. Então, assim, mas só que existe método, né? Ou você consegue reproduzir isso, Exatamente. ou fica uma coisa que eu falo que eu faço. Uhum. E isso não tem validade. Você pega no Muito Rio, empírico, né? Exatamente. você pega no Rio, assim, essa paciente se curou do câncer, tudo bem. Vamos pegar ela. Essa paciente se curou do câncer. Ela falou que ela fez sessões com pessoas X de fisioterapia e afins. Tudo bem. Quantas pessoas iguais a ela morreram? Sim. Eu não sei porque o documentário não fala. Fala especificamente sobre os casos que eles querem falar. Perfeito.
qual era o câncer? Eu fui procurar o que estava por trás do documentário, né? O que tinha falando. Essa paciente, que é a Elizabeth, que ela teve o câncer, foi curada, aí tem o relato do médico, que ela tinha tido um diagnóstico que não era correto, ela fez quimio e radioterapia, mas só que isso fica um pouco oculto porque eles não querem passar isso. E eu acho esse documentário um pouco perigoso, aí, né? Porque tudo que eu tenho é culpa da minha cabeça. Se eu tiver um câncer, eu que causei esse câncer em mim. Um peso muito grande, né? Então, assim, e eu acho que é um peso muito grande e a medicina não consegue mostrar isso. Eu consigo mostrar que se o seu pai tem um câncer X, tem mais chance, a chance do filho dele ter esse câncer... Mas não porque o pai dele brigou com ele você ficou chateado porque seu pai faleceu e isso fez você desenvolver um câncer. Eu acho que assim, você pode desenvolver um trauma, você pode desenvolver um problema psicoemocional, várias coisas, mas uma coisa física direta, né? Eu acho que é muito difícil. Eu só complementando aqui... Complementando, é isso aí. É isso aí. Ai, gente, tudo pensado, tá? Quando a gente olha eu acho que é super válido a gente sempre assistir tudo. Eu acho que quanto mais informação a gente tiver, né, é sempre bom. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala que a nossa mente é muito poderosa. Presta bem atenção aqui no que eu... Fala ali pra câmera. A nossa mente é muito poderosa. Mas a gente tem a tendência de achar que a nossa mente, ela tá separada do corpo. E de que a mente é algo assim... algo que governa, não sei, uma outra entidade, digamos assim. A gente tem que lembrar... Controla o físico. A gente tem que lembrar que tudo que acontece na nossa mente é fisiológico. Todas as nossas emoções, todas as nossas reações, tudo é fisiológico. Tá? E onde eu quero chegar com isso? Quando você tem um documentário que fala que determinada pessoa se curou através do poder da mente, primeiro, não façam isso, tá? Assim, conselho de médico mesmo. Depositar todas as fichas no poder da mente, né? Enfim. A gente tem que acreditar na medicina. A medicina mundial, a gente fez um trabalho muito bom, assim, como espécie. E a gente vem fazendo um trabalho muito bom. A gente consegue controlar diversas doenças. Se a gente pegar a nossa existência nesse planeta e ver o que a gente fez em tão pouco tempo, o quanto que a gente avançou na ciência e o quanto que a gente ainda vai avançar, né? A gente está fazendo um trabalho bem legal. Então, assim, não abandone a ciência nunca. Não abandone o seu tratamento, tá? Você acredita que você possa resetar. Eu acho super importante que você cuide da mente também. Mas você tem que... Muito importante você falar sobre isso. No caso de complemente com... Exatamente. Cuidando da mente. Tome o seu remédio. O seu remédio, um remédio para chegar, por exemplo, na cardiologia, um remédio para chegar na farmácia, para cuidar de uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Ok, uma entidade bem grave. Ele está lá e ele seguiu diversas etapas para ele ser prescrito. Diversos protocolos, diretriz americana, europeia, brasileira. Então, assim, ele não está lá à toa, tá? Então, assim, eu acho que o caminho é a gente pegar a ciência, o que realmente, por números, por dados, a gente consegue comprovar. Porque a medicina, ela quer mudar desfecho final. O desfecho final que ninguém quer é morrer. É isso aí. Então, quando você tem uma doença, você não quer morrer daquela doença. Então, a medicina, a ciência, ela entra nesse desfecho final. Reduzir a mortalidade. Também, né? Acho que todo mundo quer a qualidade de vida. E melhorar... O que a gente chama, assim, por exemplo, na cardiologia, é um número de hospitalizações, que é a qualidade de vida. Eu não quero que meu paciente fique toda hora internando. É a qualidade de vida. Então, assim, são desfechos, né? Esse desfecho pode ser melhorado sempre com a ajuda do médico, com a ajuda do remédio, seja ele a quimioterapia, a radioterapia, enfim, uma prótese, uma cirurgia, um remédio oral. E, claro, cuidando da mente. Então, quando você apresenta um documentário desse, que é super famoso, para um público muito leigo,
entendeu? A gente tem que ter pouco perigoso, né? É Dá a um pouco impressão de perigoso. que é um caminho excludente, né? Exatamente. Você largou a medicina e foi olhar só o caminho emocional. A gente, quando faz uma aula, né, num congresso, a referência bibliográfica está sempre embaixo, assim, da onde saiu aquela informação, porque a gente não inventa nada, não pode inventar nada. Então, assim, quando você faz um documentário que não te passa nenhuma informação da onde isso está escrito, aonde a pessoa leu aquilo e que... então, beleza, dentro do seu N me mostra a quantidade de pessoas que tiveram tal câncer, ou não adianta falar de câncer, né? Câncer é gigantesco. Antigamente a gente pegava São diversas doenças em um nome só, né? A gente pegava eu tenho um linfoma, tratava linfoma tudo igual, depois descobriram que tem Hodgkin, não Hodgkin, linfoma não sei o que, e cada um tem um tratamentozinho específico. Mas tem 20% que ainda não melhora, talvez alguma hora vão achar uma molécula naquele outro ali que também não responde. Então, assim, a gente tá todo mundo tentando correr atrás, né? e a gente precisa mostrar. Por exemplo, lá eles falam de placebo, né, também. Então, assim, o placebo, a gente usa muito placebo, placebo né, para mostrar se um remédio funciona ou não. Então, se placebo funcionasse muitas vezes, a gente estava com muitas até curas. para não atochar a pessoa de droga, né? Para ver se de fato sim. se é alguma coisa mental, né? Mental. Porque se você tem uma doença que o placebo resolveu todo mundo, pô, perfeito. Então, placebo para todo mundo. Quando a gente fala em física quântica, então, eu escuto muito esse termo, assim, sabe? E, assim, a gente não pode falar. É uma opinião, tudo bem. É uma opinião minha, enfim. Não, mas a ideia é que é essa, você tem que cada um ter a sua opinião. É importante. Tivemos grandes cérebros, assim, pensantes, falando em física quântica, mecânica quântica. A gente vai chegar lá algum dia. Mas ainda está muito intangível. Tá bem. A gente teve Einstein, Stephen Hawking, enfim. A gente não tem nem como comparar, coitada. Lógico. Né? Mas a gente está caminhando para entender. Então, a aplicabilidade disso... Não, só para ficar o recado, galera. Ela olhou para a câmera e falou, hein? Cuidem-se da saúde física, né? E mental. Né? São caminhos que se complementam, né? Que não se excluem. Infelizmente, estamos chegando mais uma vez no fim. Ai, gente. Tem que fechar. E curtiram? Bom demais. Adorei. Da próxima a gente vai trazer drink. Isso. Aí vai ter que ser 10 horas. Legal, mas galera, obrigado mesmo aí. Por ter Hoje foi um complemento bem complementado, né? 2 casais. Foi muito legal vocês terem trazido esse outro, né? Esse ponto bem diferente das pessoas que a gente tem recebido, porque a proposta é essa mesmo, né? E aí a gente vai ficar trazendo cada vez mais, né? E complementando cada vez mais esse assunto, né? Porque tá muito ali interligado, né? Com certeza. São assuntos muito profundos, né? Que assim, nossa, a gente ficaria aqui o dia inteiro. Se tivesse um drink, então, a gente ficaria à noite. Prometo. Obrigada pelo convite, adorei. Muito bom, muito obrigado também. Legal, pessoal. Obrigada a vocês, muito obrigada por vocês terem vindo aqui. Foi ótima a contribuição de vocês. Acho que foi muito enriquecedor, né, aqui para o nosso canal. Obrigada mesmo, nossos amigos queridos. É isso aí. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência. E já pode falar na próxima, não, né? Não. Deixa quieto. Gente, beijo e até a próxima. Saúde e paz mental.